a alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Todos necessitam de um amor perfeito. Todos necessitam de um amor perfeito. Perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida.
Geração A. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. Quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e vê que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Tua graça me basta. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti.
que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. O santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. O santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. O santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Graça e paz. Nós vamos começar a mensagem desta manhã. Gostaria que vocês deixassem aberto as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 28, os versículos finais. Tenho sido desafiado, e a igreja também, e a nós abordamos a partir deste ano sobre a característica da igreja simples. Temos estudado e nós vamos começar também, agora em janeiro,
um alinhamento com a liderança a respeito desse processo ministerial da Igreja Simples. E vamos também começar em fevereiro os grupos pequenos abordando esse tema da Igreja Simples. Só que antes de nós começarmos a abordar sobre isso, que é Igreja Simples, nós precisamos retomar algumas coisas que nós já sabemos da palavra de Deus e que tem sido bastante... sim, nós temos falado bastante sobre isso, mas parece que a ficha ainda não caiu para nós, tá? E são coisas simples, são ensinos da palavra de Deus, de forma tão simples que foi colocado, e que nós, a partir dos anos, ainda não entendemos o porquê nós não conseguimos entender o que Jesus estava querendo dizer com isso. Então, hoje nós vamos tentar dar esse entendimento aqui, a esse processo de nós começarmos a entender essa simplicidade do que é igreja simples. Mateus 28, 18 a 20, uma passagem clássica, uma passagem que acho que não tem um cristão que nunca ouviu essa passagem, e ela é muito bonita, mas muitas vezes fica naquilo que é lema da igreja, nós usamos isso como nos cânticos, nós usamos isso em pregações, mas ainda parece que nós não entendemos de fato o que Jesus queria dizer com isso. E se isso é para nós, ou só foi para aqueles discípulos daquela época, mas nós vamos aprender hoje o que significa, de fato, nós colocarmos em prática esse ensinamento tão profundo e simples que Jesus deixou para nós. Eu vou ler a partir do versículo 16 até o versículo 20 do capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu queria fazer essa abordagem através disso que vocês já conhecem. E às vezes nós ouvimos tantas vezes, mas na prática, esse mandamento, essa comissão, essa grande comissão que Jesus deixou aos seus discípulos, parece que não foi entendida claramente, porque ela não foi colocada em prática. Porque nós complicamos tanto as coisas que nós achamos que deve ser feito, nós não entendemos a simplicidade da missão que Jesus deixou para nós. Vamos entender um pouquinho aqui. Eu queria dar uma introdução que já vem no livro Igreja Simples, que tanto a liderança como a igreja também já tem esse livro, e eu gostaria que vocês já começassem, aqueles que ainda não leram, começassem a leitura desse livro, tá? E os primeiros capítulos são muito importantes para nós entendermos esse processo de igreja simples. Por quê? Porque para que a nossa vida seja simples e a missão que a gente cumpre seja simples, alguns exemplos bem simples estão no nosso dia a dia. A vida está complexa, é isso que acontece. E as pessoas estão procurando o simples.
Então, nós temos 3 exemplos aqui daquilo que nós estamos usando, está em nossas mãos, nossos recursos, né? E que realmente, como é que isso se tornou de uma forma tão simples nos dias de hoje? Netflix, tá? O exemplo da Apple e o exemplo do Google, né? Nós temos, então, algumas dessas marcas aqui, são organizações, empresas que começaram a ver, que estavam, que a vida e também todo esse processo, né, tanto o Google, a Apple, a Netflix, que estava muito complexo as coisas que eram apresentadas, né? Então, e a gente estava num enrosco, tinha tanta coisa que a gente não sabia mais o que escolher. E eles decidiram efetivamente começar um tipo de revolução, chama-se a Revolução do Simples. Nós podemos aprender pelos exemplos práticos, pelo celular que a gente usa, os aplicativos que nós usamos hoje. Hoje foi simplificado de uma forma que nós podemos, num botão, acessando um botão só, nós podemos ter aquilo que nós queremos realmente. Eu confesso que eu tenho dificuldade com isso, tá? Mas eu sei que muita coisa se tornou de uma forma muito simples mesmo, tá? Exemplo de como isso aconteceu. Por exemplo, a evolução do telefone celular, tá? Para o celular com um botão para resolver tudo. Steve Jobs, né? Ele trabalhou isso com o smartphone. Foi ele que foi o introdutor do smartphone. Mas para você ter uma ideia de como foi difícil essa simplificação, quando o primeiro iPhone, tá? Quando as patentes foram registradas, tá? Ele tinha mais ou menos 200 patentes, não era uma só. Então, ele tinha 200 patentes, e para simplificar a vida de tão complexo que ele estava, mas foi uma tremenda evolução, e hoje nós estamos caminhando a passos largos para todo mundo ter um smartphone ou qualquer coisa do tipo que, a partir de um botão, que na última versão, sem botão, você consegue resolver as coisas que você quer. Outra empresa é a Netflix. Juntar tudo num lugar só. A internet, a Google, também. Estes e dezenas de outros exemplos mostram para nós uma coisa. As opções que nós temos hoje são uma bênção, mas a multiplicidade de opções que nós temos são um desastre, também para as nossas vidas. E essa multiplicidade de poder escolher dentre várias coisas, ela trouxe uma complexidade muito grande nas nossas vidas. E isso não é só na internet, nos modelos de celular ou de qualquer outra coisa. Se você pegar a Bíblia, em que você tinha um ou dois modelos, tá? Então hoje você tem vários modelos de Bíblia, Bíblia de estudo, Bíblia, nós temos nova versão internacional, nós temos a linguagem de hoje, nós temos a Bíblia Viva, nós temos várias e várias versões, tá? E aí você fica, qual que eu escolho? Qual que tá realmente pegando? Qual que é a nova versão? Então nós temos a nossa versão transformadora também, tá? Isso acaba criando uma complexidade na nossa vida. E toda essa complexidade a gente vai levando em outras áreas e chega na missão. E é aqui que eu quero chegar com vocês, tá? E o chamado de Jesus, tá? Então,
quando a gente começa a perceber que o chamado de Jesus para nós, aquelas coisas básicas que a gente aprendeu na palavra, são muito simples, tá? Então, eu falo assim, pastor, você está trabalhando dando todo assim, tentando mastigar, tentando explicar claramente, né, o Evangelho, desde o livro de Gênesis, nós estamos trabalhando todo esse... mas o que não está sendo aprendido realmente de forma simples? Por que a gente tem complicado tanto? Por que nós temos, né, trabalhado de uma forma que realmente parece tão complexa, que as coisas simples que Jesus deixou para nós fazermos, o chamado de Jesus, nós não conseguimos entender, nós não conseguimos compreender. Então, são coisas que a gente deveria praticar de uma maneira muito simples. Mas como nós complicamos as coisas, nós começamos a complicar as coisas, nós não conseguimos fazer essa coisa tão simples que Jesus deixou para nós fazermos. Então, nós conseguimos tornar tudo isso muito complexo. Nossa, nós somos especialistas em complicar as coisas. É isso que nos torna pessoas que vivem nos dias de hoje, né? Mas nós buscamos complicar as coisas que Jesus deixou para nós, especialmente seus discípulos, seus filhos. E se a gente olhar para a própria igreja primitiva, usando os textos bíblicos, se a gente relembrar do texto de Atos 2, que fala da essência da igreja, o que é que a Bíblia diz que eles faziam? Primeiro, eles discipulavam. Foi por isso que a igreja cresceu. Ouçam bem, eles discipulavam. Depois eles se reuniam nas casas, células, pequenos grupos. Eles oravam, eles adoravam. Depois surgiu a necessidade missionária e a necessidade social para atender as viúvas. E ao longo desses 2000 anos, a gente conseguiu criar muitos ministérios, e às vezes isso acaba gerando uma angústia muito grande. Quando nós pegamos músicas gospel, nós vemos uma variedade de músicas, nós vemos uma variedade de apresentações e de tanta opção que tem, de tantos eventos que estão acontecendo, de tanta gente brigando por um espaço na mídia. E eu penso, meu Deus, onde é que isso tudo vai acabar? Complexidade. Nós estamos criando uma complexidade muito, muito grande. Mas, na verdade, quando eu olho para tudo isso que causa angústia, e um tempo atrás eu comecei a me perguntar, mas o que realmente interessa? O que é a essência da missão de Jesus? O que é essa missão simples que Jesus deixou para nós e por que nós não estamos conseguindo colocar em prática e viver essa missão? Passamos os anos, e repetimos as mesmas coisas, mas parece que a missão não cai na nossa agenda, não cai no nosso viver, e a gente começa a complicar, as coisas se tornam muito complicadas. No que nós deveríamos focar? No que eu deveria me focar? Do ponto de vista pessoal mesmo, e desafiar as pessoas para isso, para que represente aquelas coisas básicas, simples, do cumprimento da missão que Jesus deixou para nós, e nós podemos olhar para o longo da Bíblia, das histórias que a gente conhece e dizer assim, é isso aqui. Não é que as pessoas não conhecem as histórias da Bíblia, não conhecem os ensinos da Bíblia, mas onde que está a essência? Onde que está realmente aquelas coisas que realmente a gente precisa chegar e falar assim, é isso aqui, é isso que está faltando, é isso que eu não coloquei em prática, é isso ainda que eu não entendi claramente. E aí começa a fazer uma lista extensa, exaustiva de tudo que a gente faz,
pôde fazer, deveria fazer e o que a igreja pede que a gente faça. Tá? A nossa igreja, ela não a gente fala de complexidade, de multiplicidade de eventos, de coisas, mas não é o nosso caso. O nosso caso é o contrário. Tá? Nós, não é porque a gente é uma igreja simples no contexto de uma igreja que não tem essa multiplicidade de coisas, mas ao mesmo tempo ainda nós não entendemos a simplicidade da missão que Jesus deixou para nós. Das coisas que a gente aprendeu até aqui, ao longo do caminho, que eu nasci praticamente, nasci, mas aos 6 anos de idade eu já ia na igreja, na escola dominical, comecei a aprender as histórias bíblicas aos 6 anos de idade. E venho desde lá, nesses últimos 57 anos. E se eu for olhar o que eu fui acumulando ao longo da vida, de atividades, de organizações, de coisas que as igrejas às vezes ou me cobra, ou me oferece, ou me empurra para que eu esteja envolvido. Sim, muitas coisas, e principalmente como pastor, a gente se envolve, é convidado a se envolver em muitas coisas, eventos, organizações. Tem horas que realmente a gente se sente angustiado, porque não dava nem para respirar, às vezes, de tanta coisa que eu tinha. Eu me vi nesse tempo de ministério em algumas igrejas, que eu não tinha tempo nem para respirar. Eu era aquele que falava, Deus, vem que eu tenho muita coisa para fazer. Deus me segue porque eu já estou indo. Tá? E tanto que deveria ser o contrário, Deus estaria na frente e eu estaria seguindo os seus passos, mas não. Eu tinha tanta coisa para fazer, tanta atribuição dentro da igreja, que eu me via exatamente fazendo isso. Correndo atrás de tudo e falando, Deus, vem que eu estou indo já. Me segue que eu estou indo. Interessante essa posição, mas muitas vezes nos achamos nesse tipo de situação. Mas uma coisa que talvez a gente tenha que pensar nos nossos relacionamentos também dentro da igreja. Nós olhamos na perspectiva do que eu deveria fazer. Nós olhamos na perspectiva de que as coisas têm que acontecer do jeito que eu estou pensando, do jeito que eu acho que Deus está pensando. Mas pensa um pouco, se coloca no lugar de Deus, se coloca no lugar um pouquinho, pede o favor para Deus, para se colocar um pouquinho no lugar dele e ver as coisas na perspectiva de Deus. Na perspectiva de Deus, olha as coisas que estão acontecendo, e olha da perspectiva, o que Deus faria, o que Jesus faria no meu lugar. Tá? Se coloca nessa posição, um pouco. E olha um pouco dessa situação aqui, se coloca no lugar de vista de Deus. E eu sempre tenho aquela imagem que Jesus, quando eu estiver lá, depois da minha partida deste mundo aqui, quando eu estiver com ele lá, e chegar diante dele, e o que Jesus me cobraria? Qual seria? O que Jesus me cobraria? O que ele falaria comigo? Eu tinha aquela perspectiva, falei assim, Jorge, o que você fez da vida? O que você fez de Jesus Cristo? Tá? Mas eu comecei a pensar um pouquinho mais, e tem algumas coisas que nós precisamos, eu gostaria de pensar junto com você. Se coloque no lugar de Deus e chega ali,
e Deus cobrando você das coisas que você viveu nesta vida. E algumas coisas são claras que Jesus vai cobrar de mim e de você, tá? Então, atentem para esse fato. O cumprimento da missão. Como é que nós vamos cumprir essa missão tão simples que Jesus deixou para nós, tá? Então, o cumprimento da missão, aquilo para o qual Deus nos criou, olha só, Deus nos criou, aquilo para o qual Deus nos chamou. Quanto mais cedo você tiver a chance de entender isso, mais fácil isso vai ser. Mais simples isso vai ser. Você não vai ficar carregando um monte de pesos e de coisas em cima de você que Deus não vai te cobrar. Olha só, então nós vamos ver aqui 5 coisas que acredito que Deus vai cobrar de mim e vai cobrar de cada um de vocês. 5 coisas. Quando eu estiver na presença dele, 5 coisas Deus vai cobrar de mim. E vamos lá, então. Primeira coisa é a conversão. Tá? Isso eu trato de uma forma, por quê? Porque ainda tem pessoas que talvez cresceram na igreja, não é abusar da sua inteligência, abusar do seu raciocínio, né? Tá? Mas isso é fundamental para todas as áreas da sua vida no relacionamento com Deus, é a conversão. Vamos começar aqui. A primeira coisa que eu imagino no lugar de Deus, eu perguntaria para qualquer pessoa você já entendeu o que significa ser filho de Deus? 5 coisas que eu creio que Deus vai perguntar para mim e para você. Você já entendeu o que significa ser filho de Deus? Essa é a primeira pergunta dele para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Alguns se convertem, mesmo após muito tempo de igreja. Que cresceram na igreja, que participaram, que fizeram, trabalharam na igreja, mas que na verdade nunca se converteram. Tem pessoas que se convertem depois de muito tempo participando da igreja. Assim, pastor, isso acontece? Acontece. Porque a conversão é a chave, é a base para todas as áreas da vida de um cristão. Se você não for filho de Deus, se você não tiver certeza da sua salvação, você vai balançar a vida toda, sem saber. Porque se você não for convertido a Ele, se você não tiver certeza da sua salvação, você não vai entender a missão, você não vai se engajar na missão que Deus deixou para nós. Qual é a primeira coisa que Deus vai te perguntar? Você é convertido? Você é meu filho? Então, sem querer usurpar da sua inteligência, eu diria que a primeira coisa que eu te perguntaria se eu estivesse no lugar de Deus. Você tem certeza que você é filho de Deus? Ou seja, que você teve um processo de conversão que realmente teve uma marca. A partir da sua conversão, a sua vida mudou. Eu não sou mais aquela pessoa que eu era antes. O meu olhar mudou, a minha perspectiva começou a mudar. E é isso que eu falo de conversão. Conversão não, eu fui no acampamento, eu aceitei Jesus, mas a minha vida não mudou. Não houve uma conversão. E é isso que nós precisamos checar na nossa vida. Realmente você se converteu, você foi salvo? Realmente você entendeu o processo que acontece quando uma pessoa se converte? E é isso que acontece.
Então, muitas vezes nós somos assim. Contando a minha própria história, eu cresci na igreja a partir dos 6 anos de idade. E aí você vai se sentindo tão bom, porque você nunca fez isso, nunca fez aquilo. Que você frequentava a igreja, que você frequentava a tal célula. E desde pequeno você já vinha aprendendo as coisas na escola dominical. Então eu olhava aquelas pessoas quando iam ser batizadas, né? Muitas vezes na minha época era assim, o pastor chegava e falava assim, olha, que ele não falava muito bem português, ele falava, olha Jorge, você está com 15 anos, os seus colegas, seus amigos já estão sendo batizados, está na hora de você ser batizado. E eu não entendia isso. Eu não entendia por que simplesmente ser batizado. Mas para ser batizado, o que eu preciso fazer? Eu preciso confessar os meus pecados. Você precisa confessar os seus pecados. Eu falei assim, mas que pecado? Porque eu me achava bom, que eu não praticava as coisas que as pessoas lá fora praticavam. Porque eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Então por que eu preciso confessar os meus pecados? Eu não me desviei, eu sempre estou aqui na igreja, eu nunca experimentei drogas, eu nunca transei, eu sou muito bom. Acho que Deus que precisa de mim. É Deus que precisa de mim. Então nós crescemos, eu estou falando da minha conversão, então nessa perspectiva de que eu cresci na igreja, tá? E que eu nunca fiz isso ou aquilo. Muitas vezes nós crescemos nessa vida cristã dessa forma, mas eu nunca tive uma experiência de conversão, uma experiência profunda de conversão, porque isso que muda todas as áreas da nossa vida cristã. É um marco que faz mudar. Pastor, você está falando que eu não sou convertido? Eu não estou falando isso, mas estou falando que aquelas pessoas que são convertidas, elas recebem, é um marco, e a sua vida começa, o Espírito Santo começa a incomodar você, começa a mexer, começa a moer você, começa a trabalhar na sua vida. Então, eu achava que eu não era pecador, eu não precisava dessas coisas. Sim, aquele cara que matou, aquele assassino, né? Então, aquelas pessoas que precisam realmente de Jesus, e eu não precisava, então eu achava que eu era muito bom. E isso me bloqueava de me converter, estando dentro da igreja. Talvez ainda tem muitas pessoas assim, que nunca se converteram realmente, porque achavam que já estavam participando de uma igreja e que não faz isso, não faz aquilo, vai aos cultos, mas que nunca se converteu. Interessante isso. Eu só fui me converter aos 17 anos da idade, quando eu tinha uma experiência passando final de semana com meus 2 amigos na escola técnica. Quando eu vi realmente as coisas do mundo e como eu tinha desejo. Eu tinha desejo de matar um cara que fizesse mal a alguém da minha família. Eu tinha o desejo, eu fui numa casa de striptease ali, e aquilo lá eu fiquei tão atordoado e aquele desejo carnal que afluía dentro de mim. Aí Deus falou, Jorge, você é um pecador. Você é um pecador. Aí eu entendi que eu era realmente podre por dentro, eu era um pecador. Foi aí que eu me converti aos 17 anos de idade. Eu posso dizer que a partir dos 17 anos de idade, Deus começou a me chamar e falou assim, eu andava nas ruas e Deus, eu sentia aquelas pessoas sem Jesus, e eu aqui cheio de Jesus agora, eu olhava para as pessoas e eu chorava. Eu chorava, falei, não posso fazer nada por elas. E aí Jesus falou para mim, você vai. Eu vou te separar, você vai. Foi a partir daí que Deus começou, a partir da minha conversão, muda todas as áreas da nossa vida.
E olha só o que acontece. Na verdade, a compreensão de que nós passamos a ser filhos de Deus a partir do momento que a gente encontra Jesus é o que define todas as outras áreas da nossa vida. A segunda coisa que Deus vai perguntar para mim, que nós conversamos, eu faria essa segunda pergunta, se você entendeu qual é o chamado. Se você não entender o processo da conversão, se você não tem uma conversão genuína com Jesus, você não vai entender o chamado. As outras áreas vão passar a ser coisas assim, talvez a coisa de igreja, uma estrutura, hoje fala de missão, visão de uma empresa, mas o chamado pessoal, o chamado de Jesus, realmente, são para aqueles que são convertidos. E se você não entendeu, se você realmente não tem um processo de conversão muito clara, tá? Você não vai entender o chamado. Se você entendeu qual é o chamado tem a ver com a missão. O chamado tem a ver com a missão. Então eu percebo as coisas que nós temos passado por esse tempo todo, tá? Então, hoje, a geração atual, ela tem uma multiplicidade de opções, tá? Multiplicidade de missões hoje, confunde as pessoas, confundem a nova geração. Antigamente não era assim, tá? Na minha época não era assim. As coisas eram mais simples, tá? Mas também eu não entendia. Eu não entendia realmente, eu achava que eu tinha, assim, o chamado de Deus, eu tenho o chamado de Deus, né? Mas eu não entendia claramente o que significava, o que isso tinha a ver com a missão. Então eu vejo muita gente com muitas causas, mas sem uma causa. Tá? Então nós vemos as pessoas trabalhando em ações sociais, trabalhando pela natureza, pelas araras, pelos rios. Tá? Então nós vemos pessoas com muitas causas, mas sem uma causa que realmente define a sua vida. Tem gente desde defendendo baleias, araras, mas qual é uma causa ao qual você está se dedicando? Qual é o chamado de Deus? Pergunta para você. Qual é o teu chamado? De um lado, talvez as gerações anteriores, a minha e as anteriores, a gente não teve muita opção. Foi meio que emburrado. Eu não tinha essa multiplicidade de escolhas. Mas, do outro lado, eu vejo essa multiplicidade de escolhas hoje faz com que, talvez, muitas pessoas da nova geração não saibam qual é a causa, qual é a missão. É isso que está acontecendo hoje. Então, nós somos capazes de discutir, talvez por 12 horas, as principais causas do mundo, mas a gente está discutindo aquilo como uma forma, com todo esse processo de pandemia, esse processo que está acontecendo, de uma forma que nós nos colocamos máscara, luvas, vacinas, porque a gente não está se envolvendo exatamente com aquilo lá. A gente não está se envolvendo. Eu diria que essa é a segunda pergunta que eu faria para te incomodar. Por quê? Eu diria sim, que o óbvio da simplicidade da missão é você saber qual é a missão. Tá? Então vamos ver aqui, mas qual que é a missão? Qual que é a missão? Bom, só tem uma missão, a Bíblia toda. Só tem uma missão. Sabe onde começa essa missão? Em Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3. É lá que começa a missão.
E não ali na grande comissão. É lá no chamado de Abraão. E a palavra de Deus diz assim, olha só, Gênesis 12, 2-3. Então, a missão começa quando Deus falou com Abraão: farei de você uma grande nação, e o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Foi aqui que começa a missão, tá? E não isso que nós já temos estudado. Várias vezes eu tenho falado sobre isso, sobre essa missão, esse chamado de Abraão. Quando Jesus fala, vão pelo mundo inteiro, tá? Vão pelo mundo inteiro e façam discípulos, ensina a ele todas as coisas, é isso que nós lemos em Mateus 28 aqui. Se você colocar ao lado do texto, do chamado de Abraão, da missão de Abraão, é a mesma coisa. É a mesma coisa que nós estamos falando. Abraão foi chamado para ser bênção, globalmente, tá? E Jesus falou, agora cada um de vocês vai ser um Abraão ou uma Sara para ser bênção para as nações. É isso que Jesus está falando aqui, tá? Só que agora nós estamos na época da graça e não da lei. Então vocês vão levar a graça de Deus, e vocês vão fazer outros discípulos. Vocês primeiro vão ser parecidos comigo e depois vão desafiar outros a serem parecidos comigo. Vocês vão ser parecidos comigo e depois vão desafiar outros a serem parecidos comigo. Se você não se converter, esse processo não vai acontecer. Tudo começa pela conversão. E o entendimento do chamado e da missão, ela vem pelo esse compromisso, essa conversão, essa transformação que está acontecendo dentro de você. Se você não entregar completamente a sua vida a Jesus, você não vai conseguir ouvir Deus falando para você, chamando você. Só que para fazer isso, você tem que ser parecido com Jesus. Não tem jeito, não. Tirando isso, o resto é o que sobrou. Uma das coisas que eu quero deixar aqui, tá? Que a ordem em Mateus 28 foi fazer discípulos. Fazer discípulos. Você está fazendo discípulos? Você está discipulando? Você está fazendo discípulos? Essa é a missão. Gente, nós demoramos anos e anos em um processo tão grande na igreja e nós não entendemos isso. Simplesmente isso. A missão, a chave. O que Jesus queria dizer simplesmente você está fazendo discípulos? É isso. Essa é a missão. Você está fazendo discípulos? E a outra coisa que nós precisamos entender, tá? É a visão da vida. Você tem uma outra palavra aqui, a qual você conhece bem, que então, qual é a sua visão de vida? Qual é a sua visão de vida? A sua visão de vida é o que representa o lugar mais alto da sua vida. Qual que é a sua visão de vida? Para onde você está indo? É uma coisa muito interessante. Para onde você está indo? Como você está vivendo? Isso é muito interessante. Porque, na verdade, quando Jesus chamou os 12, primeiro ele trabalhou a vida deles,
Então ele levou eles a uma experiência de relacionamento com Deus, que seria o que a gente chama hoje de conversão. Depois, logo ele chama em Mateus capítulo 10, ele diz: vocês estão sendo chamados para junto comigo cumprir a missão. E eu vou dar poder para vocês, eu vou dar o poder do Espírito Santo para que vocês cumpram a missão. Olha só. Mas o que é que ele teve de fazer, que Jesus teve de fazer, logo em seguida? Virar a chave daqueles sobre a visão de vida. Virar a chave. É isso que eu queria trazer para vocês a partir desse ano de 2022. Nós precisamos virar a chave. Nós ouvimos, já estamos cansados de falar sobre missão, sobre conversão, mas uma coisa que está faltando para nós é virar essa chave. Nós não viramos a chave ainda. O que Jesus estava querendo com todo esse processo de conversão, de relacionamento, de andar com eles, é que Jesus queria virar a chave daqueles homens sobre a visão de vida. Se essa chave não for virada, nós vamos continuar vivendo complexo, procurando várias coisas para nós fazermos, achando que com isso nós estamos vivendo a vida cristã. Ou até mesmo achando que nós estamos cumprindo a missão. E ele demorou 3 anos para fazer isso, pelo menos. E ao final de 3 anos, uns 3 anos e meio, qual foi o resultado? Olha só, um traiu, o outro negou e os outros 10 fugiram. Esse foi o resultado. Não foi fácil. Na vida daqueles discípulos também, eles não entendiam. E nós? Somente depois disso é que eles se levantaram. Somente depois disso é que eles se levantaram. Por quê? Por quê? O fato de você ter aceitado a Jesus, ter lido a missão, não significa que você virou a chave da sua perspectiva de vida para cumprir a missão. Não significa que você virou a chave da perspectiva da vida para cumprir a missão. Então eu diria que a maior parte do treinamento de Jesus com os 12 foi ajudar a virar essa chave na mente deles sobre a perspectiva de vida. Provavelmente a perspectiva de vida daqueles homens era assim: eu tenho a minha empresa de pesca, eu vou ganhar mais, tanto de dinheiro, eu vou construir uma casa, eu vou me aposentar, e aí eu vou ficar na beira da praia, só pescando por diversão. Será que não é assim a nossa vida? Tá? Lembra que eu falei? Senhor, o que você fez da sua vida? Eu me formei, eu entrei numa empresa, e eu trabalhei por essa empresa tantos anos, eu me casei, formei família, constituí, eu comprei casas, eu comprei carros, e hoje eu vivo fazendo viagens. Louco! Você é louco! Você ajuntou em celeiros, mas não é isso que eu queria de você. Provavelmente nenhum dos discípulos tinha sequer pensado: eu vou viajar pelo mundo inteiro, eu vou levar o evangelho para outros lugares, eu vou ser chicoteado. E Pedro diz assim: eu vou chegar lá na frente das autoridades e dizer: vocês mataram Jesus. Não. A visão de vida deles era extremamente limitada. O fato deles estarem caminhando com Jesus e terem ouvido a respeito da missão, do propósito do próprio Jesus,
não significava que eles estavam colocando dentro da visão da vida deles a execução da missão. Se você não virar a chave da perspectiva da sua vida, você não vai executar a missão, você não vai colocar em execução a missão. É isso que Jesus está fazendo na nossa vida. Ele está querendo mudar essa chave da perspectiva da sua vida. A mesma coisa pode acontecer com a gente. Você pode estar na sua igreja, você pode fazer devocional todo dia, seja na Bíblia, na internet ou em qualquer lugar. E isso não garante que a visão da sua vida mudou. Isso não garante que você está dizendo assim: qual é o próximo passo da minha vida para cumprir a missão? Por quê? Porque talvez essa multiplicidade de coisas, de informações, de opções que a gente tem hoje está anestesiando a gente. Eu vou terminar aqui. E tem mais duas partes que eu gostaria de falar, mas trazendo para vocês essa perspectiva de nós repensarmos dessas três coisas aqui. Tá? Conversão, o chamado, a missão e a visão de vida. E esse ano eu gostaria que realmente nós pudéssemos juntos virar a chave da nossa vida. Vivemos até aqui nessa perspectiva de que nós estamos fazendo as coisas pela causa da igreja, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Sou convertido? Faça essa pergunta. É uma pergunta é a principal pergunta para nós sermos conectados com Jesus. Para nós termos um relacionamento de fato com Deus. Entendi a missão? Ou eu só li e passei por cima? Eu entendi a missão? E a terceira pergunta: qual é a minha visão de vida? Qual é a minha visão de vida? É a missão que define a minha perspectiva de vida? Três perguntas que eu gostaria que você pensasse, e nós vamos começar a estudar sobre isso, mas essas coisas são essenciais para a definição de uma vida simples, do propósito simples que Jesus deixou. Jesus simplesmente chegou para os seus discípulos, e chegou para eles e falou assim: vem e segue-me. Está toda uma pregação, tem tudo aí, vem e segue-me. Olha só a perspectiva de Jesus, simplesmente, a pregação dele era simples e clara, e tinha tudo, todo o conteúdo. Jesus dizia para os seus discípulos: vem e segue-me. Gostaria que a gente tivesse, principalmente esse ano, essa virada, a chave da nossa perspectiva de vida. Porque senão nós vamos continuar olhando sempre para a complexidade. Porque nós somos complexos, nós vamos sempre estar colocando complexidade nas coisas simples que Jesus deixou. A chave da missão: fazer discípulos. Fazer discípulos. Se a missão não levar a isso, não é a missão que Jesus deixou para nós. Fazer discípulos. Ok? Então vamos encerrar aqui. E nós vamos agora ter a Santa Ceia. E nessa Santa Ceia nós vamos então realmente nos colocar diante de Deus. Toda vez que os discípulos estavam cansados, ou quando ele instituiu a ceia, Jesus, ele chamou seus discípulos para terem um momento de descanso, mas de alimentação também,
porque aquele alimento faria com que eles tivessem essa perspectiva mesmo, né, de prosseguirem a sua caminhada, mas na perspectiva certa da missão que foi recebida por eles. Eles já não eram mais simples pescadores, mas Jesus falou: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Todos nós fomos chamados para essa missão. Vem e segue. Ser discípulo de Jesus e fazer discípulos, essa é a missão. E essa perspectiva de vida, se a sua não mudar, nós vamos passar a vida inteira atrás de coisas complexas, atrás daquilo que mais nos atrai, mas a missão tão simples que Jesus deixou para nós não vai ser entendida, não vai ser vivida. Fazer discípulos. Fazer discípulos, essa é a missão que Jesus deixou para nós. Simples. Façam discípulos. Façam discípulos. Amém? Vamos orar. E agora nós vamos entrar também na Santa Ceia, em que Jesus, sempre na ocasião em que os discípulos estavam com essa dificuldade, também sempre chamava Jesus a uma ceia, a se alimentarem e para prosseguirem com a missão. A missão seria cansativa, muitas vezes eles teriam que ir por muitos lugares, enfrentar muitas dificuldades, mas Jesus diz para eles: eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Nós vamos fazer isso juntos. Mas nós temos que entender claramente a missão que Jesus deu para mim, para você e para essa igreja. Amém? Vamos orar. Pai, nós agradecemos. Nós temos até aqui aprendido muitas coisas, ó Pai, na igreja. Crescemos na igreja, eu também cresci há tantos anos na igreja, mas ainda a perspectiva de vida mesmo, Senhor, a visão clara do chamado de Jesus, da missão que o Senhor deu a cada um de nós, Jesus deixou para nós, era tão simples, ó Pai, mas nós complicamos, fizemos tantas coisas, tentamos fazer tantas coisas, mas Pai, essas coisas foram coisas que Jesus não pediu exatamente que nós fizéssemos, mas a missão é de que cada um fizesse discípulos, fazer discípulos, ó Pai. Senhor, nós pedimos que o Senhor mude a nossa perspectiva de vida, Pai. Porque ainda, Senhor, nós estamos tão complexos na nossa maneira de pensar, de viver, que em vez de trazer alegria, nos traz uma angústia muito grande, ó Pai. Porque as coisas não acontecem das coisas, de como nós queríamos, mas simplesmente porque ainda a chave não foi virada, Pai, na nossa vida. Nós pedimos que a chave da perspectiva de vida, dessa visão, seja mudada nesta igreja também, na vida do pastor, na vida de cada um aqui, ó Pai. Senhor, que tenhamos um processo claro de conversão, que nós sejamos realmente sinceros diante de Ti, Senhor, porque, Pai, se nós não conhecemos a Jesus, nós não vamos segui-lo, nós não vamos ser discípulos de Jesus e nem fazer discípulos. Por isso, mais uma vez, converte o nosso coração, perdoa os nossos pecados, ó Pai, e traz-nos nesse relacionamento, para que todas as áreas da nossa vida sejam mudadas também, sejam transformadas por Ti. Nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém.